O que acontece com seu corpo e sua mente se você ficar 3 dias sem dormir? A pessoa muitas vezes se limita no sono achando que vai conseguir fazer mais, alcançar mais, conquistar mais e que tudo vai ficar bem. A falta de sono afeta tanto o corpo quanto a mente. E já após um dia sem dormir, você vai sentir as consequências da falta de sono. Neste vídeo, você vai descobrir o que acontece com seu corpo e sua mente após 1, 2 e 3 dias sem dormir. Mas se você é curioso e quer saber o que acontece após 5, 6 ou até 10 dias sem dormir, não deixe de assistir este vídeo até o final. Infelizmente, nossa civilização faz com que nós mesmos nos privemos do sono ou que algumas circunstâncias externas não nos deixem dormir. Aproximadamente 20% das pessoas trabalham em turnos, como plantões, quando ficam um dia inteiro sem dormir. Infelizmente, isso já afeta negativamente tanto a nossa psique quanto o nosso organismo. Após um dia sem dormir, surgem dor de cabeça, cansaço, exaustão, sonolência e redução da atenção, memória e concentração. Além disso, sofrem as chamadas funções nervosas superiores, como previsão, tomada de decisões e compreensão de outras pessoas. Isso é especialmente importante para pessoas que tomam decisões importantes, como empresários, por exemplo, ou grandes líderes. Bill Clinton afirmou que suas decisões mais estúpidas foram tomadas quando não dormiu o suficiente. Portanto, se você não dormiu por uma noite, uma pequena observação, tente não tomar decisões importantes nesse estado. É bem possível que você cometa um erro. Pesquisas científicas mostram que se uma pessoa fica sem dormir por uma noite, o efeito no corpo é o mesmo que se ela estivesse em um estado moderado de embriaguez. A concentração de álcool no sangue é de aproximadamente 1 por 1000. Na verdade, assim como uma pessoa bêbada não toma boas decisões ou não funciona direito, uma pessoa que não dormiu por uma noite funciona tão mal quanto. E mais, ficar um dia inteiro sem dormir afeta negativamente o sistema imunológico. Estudos mostram que, por exemplo, se uma pessoa recebe uma vacina contra a gripe, as pessoas que não dormiram por um dia inteiro antes disso desenvolvem uma imunidade muito pior do que aquelas que dormiram normalmente. De modo geral, ficar sem dormir por um dia é um problema bastante sério. Tenho certeza de que há entre vocês aqueles que já passaram por isso ou até mais. Aliás, deixe um like quem já teve esse tipo de problema com falta de sono. E pela quantidade de likes eu vou entender que esse é um problema importante e que precisa ser avaliado e resolvido. Após 48 horas sem dormir, além de todas essas queixas, você vai desenvolver uma sonolência diurna intensa. Normalmente, a pessoa não consegue se concentrar em algum trabalho e executá-lo de forma consistente. E se a pessoa não dorme por 3 dias, ela se torna totalmente incapaz, não consegue realizar nenhum trabalho sequencial. Ele adormece. No processo de atividade, conversando com uma colher de sopa, nem preciso falar diante de um livro, de um computador ou ao volante de um carro. Isso praticamente torna a pessoa incapaz de realizar qualquer trabalho. Aliás, uma vez li como os partisãs iugoslavos, durante a Segunda Guerra Mundial, fugiam dos alemães ou se escondiam deles de alguma forma. Eles faziam travessias de 3 dias e caminhavam pelas montanhas em fila indiana, amarrados por uma corda. Às vezes eu pergunto, mas para quê? Dizem, ué, lá dá para cair, é para segurar alguém? Não. A questão é que, quando eles caminhavam em fila indiana, alguém no meio da fila parava e adormecia em pé, a parte da frente da fila seguia em frente e se perdia. E todas as pessoas atrás desse indivíduo também paravam em pé e adormeciam. Eles nem percebiam o que estava acontecendo. Viam a pessoa parada na frente e pensavam que dava para ficar parado e dormir em pé. E esse era um grande problema, simplesmente não se perder durante essa travessia. É isso que são 3 dias sem dormir. Gostaria de observar que existe uma percepção falsa nas pessoas quando elas pensam que não estão dormindo. Aqui estou eu relatando as consequências de privar alguém de sono. Mas às vezes os pacientes vêm até mim e dizem, doutor, eu não dormi por 3 dias, 6 dias, 10 dias, 15 dias, 1 mês. Ao mesmo tempo, a pessoa está bem cuidada, a moça está maquiada, o homem é alguém que lidera outras pessoas. Isso é uma falsa sensação de insônia, um fenômeno de distorção da percepção do sono que frequentemente ocorre em situações de estresse crônico e em casos de insônia. E eu tenho um mini livro que é dedicado justamente ao estresse e à insônia, onde descrevo essas situações em detalhes e, o mais importante, dou recomendações claras de como lidar com esse problema. E você já teve clientes que realmente não dormiram, ou seja, não era só uma sensação de que não dormiam, mas que realmente ficaram 3 dias seguidos acordados?
É interessante. Primeiro, não tenho clientes, tenho pacientes. Segundo, pessoas assim não chegam até mim. E sabe porquê? Pois, se alguém passou 3 dias sem dormir devido às circunstâncias, depois dormirá profundamente como uma pedra. Após dormir bem, é improvável que alguém procure um especialista do sono para tratar insônia. Quando a pessoa está deitada, pensa que não está dormindo, mas na realidade está. Ele acredita ter insônia, não conseguindo dormir à noite e durante o dia, mas na realidade ele dorme à noite. Com essa sensação, ele vem até mim e diz: doutor, que horror, eu não durmo há dias, semanas e meses. E isso já precisa ser tratado. Uma verdadeira deficiência de sono geralmente não causa insônia. Pelo contrário, causa sonolência e adormecimento rápido. Aliás, trato esses pacientes justamente não os deixando ficar deitados na cama. Eles começam a ter uma sonolência diurna e passam a dormir muito melhor. Se a pessoa não dorme de 4 a 6 dias, começam a aparecer alucinações. O sono e o sonho invadem o estado de vigília. Como nos golfinhos, uma parte do cérebro dorme enquanto outra permanece acordada. Uma parte do cérebro adormece e sonha, enquanto a outra permanece desperta, percebendo o ambiente. O sonho se sobrepõe à realidade. Na verdade, isso pode ser alucinações visuais, auditivas, táteis, ou seja, na prática, é um tipo peculiar de delírio alucinatório. E de fato, a pessoa parece insana para quem está de fora, na verdade. Ou seja, ela pode falar sobre coisas que não existem. Tem pessoas andando, animais e outras coisas por aqui. Ou seja, infelizmente, essa já é uma pessoa com problemas mentais se ela não dorme de 4 a 6 dias. E se a pessoa não dorme de 7 a 10 dias. Esporadicamente, relatos assim foram descritos. Na verdade, o período mais longo sem dormir, o recorde mundial documentado, é de apenas 11 dias sem sono. Então, depois de cerca de 7 dias, a pessoa pode até esquecer seu próprio nome, onde está, e ficar em um estado quase semiconsciente, meio delirante. E aí começam sérios problemas nos órgãos internos e isso pode, infelizmente, levar à morte. Ou seja, é sabido que se qualquer mamífero for privado de sono, ele acaba morrendo. E esses experimentos sádicos foram feitos com ratos, camundongos e cachorros. A termorregulação é prejudicada, a imunidade cai, a função dos órgãos internos é afetada, levando a sepse, úlceras, falência dos órgãos e morte. É basicamente isso. O mesmo pode acontecer com uma pessoa se ela for privada de sono. Por favor, escreva nos comentários qual foi o maior número de dias que você já ficou sem dormir e quais foram as consequências disso. Eu leio os comentários e talvez até dê alguns conselhos sobre isso e quem sabe talvez até desminta alguns mitos. Porque quando uma pessoa diz que ficou uma semana sem dormir, mas ao mesmo tempo não consegue dormir durante o dia, isso não acontece. Ele dorme, mas pensa que não está dormindo. E em que circunstâncias, em geral, uma pessoa no mundo moderno pode ficar sem dormir por 4 dias ou 3 dias? Olha, uma vez um membro das Forças Especiais me contou que eles têm treinamentos assim, quando passam 3 dias seguidos fazendo todo tipo de exercícios. Sim, tipo uma expedição, alguns exercícios e assim por diante e assim por diante. E ele me contou que era um cara forte, realmente conseguia ficar mais tempo sem dormir do que os outros. E depois dessas atividades que duraram 3 dias, colocaram ele de plantão. E ele tá lá de guarda com um fuzil, vê os alemães e diz: eu grito para eles pararem, eles continuam vindo. Aí eu engatilho e fuzil e digo: parem, vou atirar, eles continuam vindo. Eu atiro para o alto, eles continuam vindo. Então começo a atirar neles. De repente alguém pulou em mim por trás, me derrubou e me jogou no chão. Na verdade, ele estava tendo uma alucinação. Ele estava sonhando acordado, é claro, com alemães. Felizmente, os colegas pularam nele por trás, pois ele estava atirando com a metralhadora para algum lugar. É isso que acontece quando uma pessoa fica 3 dias sem dormir, um homem jovem e saudável. Ainda bem que ele estava atirando para o lado dele. Bom, ainda bem que era para o outro lado, né?